Indicadores. Eu não sei se você já percebeu, mas a gente vive por indicadores. Desde sempre. Mas uma coisa que a gente olha indicador, quando a gente acorda, desde o momento que a gente acorda, é pegar o celular e olhar qual é o percentual de bateria que está carregado. Isso é um indicador. Indicador da bateria do celular. A gente vai para o carro e bate o olho para ver quanto está marcando ali de combustível, para ver se a gente chega num cliente, ou se chega numa visita. Então é outro indicador. Ou pede para calibrar o pneu, tem um outro indicador. A gente não está passando muito bem, a gente mede a febre, outro indicador. Então assim, a gente vive por indicadores, desde sempre. Por que não criar indicadores da empresa, do seu negócio, e poder olhar, e poder se basear, e poder se nortear por esses indicadores? É muito importante fazer isso. A gente então tem aqui o para que servem os indicadores. Como a gente já comentou agora há pouco, a gente se baseia em vários indicadores, sejam da nossa saúde, sejam para o carro, para o celular, a gente sempre se baseia por indicadores. E na nossa empresa não deve ser diferente. E por que não criar indicadores e todos os meses checar se esses indicadores estão sendo atingidos, se as metas estão sendo atingidas? É como se eu estivesse fazendo um check-up da minha empresa todos os meses. Quanto eu espero de lucratividade? É 15%? Ok. O quanto que está acontecendo de fato? 12%? Opa, eu preciso de algum jeito que esses 12%, que não são os 15% que eu estava esperando, apareçam como alguma coisa a ser melhorada. Enfim, os indicadores, então, eles servem para a gente tomar decisões. Eles servem de alerta para alguma situação que não está caminhando bem. Então, se eu estou tendo uma lucratividade menor do que a esperada, é porque a minha receita foi menor, ou porque o meu custo foi maior, ou porque a minha despesa fixa foi maior. Alguma coisa está acontecendo e por isso que eu não estou conseguindo ter a lucratividade esperada. A maneira como a gente quiser e achar que nos facilita enxergar isso. Tem gente que gosta de olhar em percentuais, tem gente que gosta de enxergar em reais, o quanto que eu estou longe da minha meta, tem gente que gosta de usar sinais de trânsito, né? Vermelho para uma coisa muito crítica, amarelo para quase estar atingindo, verde para estar atingindo a meta, sorrisos, né? Então, do jeito que a gente tem aqui, e eu até gosto muito, onde a gente mescla as carinhas com as cores de trânsito que chamam bastante atenção. E aí a gente pode criar indicadores, 12, 15, 20 indicadores financeiros da nossa empresa, para que nos mostrem exatamente o que está acontecendo. É exatamente o check-up da empresa, para que a gente fique tranquilo ou consiga rapidamente identificar aonde está o problema. Como eu falei, existem vários tipos de indicadores. Alguns estratégicos, outros de processos. Olha, a gente está refazendo muitas vezes o mesmo trabalho. Não dá. Então, assim, mexer em alguns processos, a gente está demorando 48 horas, em vez de demorar só 24 para entregar um relatório. Então, a gente está falando de processo que precisa ser melhorado. Fluxo de informação que precisa ser melhorado. A gente está falando de qualidade. Sabe aquela empresa que tem um setor de qualidade, controle de qualidade, e ele fica marcando tudo que tem que ser descartado, ou tudo que vai para segunda linha, enfim, aquilo que é reprovado no controle de qualidade, tem um indicador, até quanto é o percentual que a gente pode ter de descarte ou de reprovado. 2%, 3%, 5% é um indicador. Quanto de desperdício a gente pode ter na nossa operação? É um indicador. Produtividade. O quanto a gente está conseguindo alocar de mão de obra e vender a hora dos profissionais dos clientes. Produtividade. Resultado. O quanto eu estou conseguindo a lucratividade esperada, a rentabilidade esperada. Socioambiental. O quanto a gente está conseguindo não jogar de gás carbônico no ambiente. Então a gente tem aí uma série de indicadores.
Eu falei do celular da bateria e a gente tem bateria, espaço disponível, a gente tem indicadores do carro como velocidade, combustível, temperatura, calibragem dos pneus. A gente tem na nossa saúde, a gente faz um check-up, né? Ou deveria fazer a cada pouco, ou a cada quando, e lá vai ter todos os indicadores de ferro, de glicose, de colesterol, enfim. E a gente então toma a decisão se a gente precisa fazer alguma coisa. A gente já falou de vários aqui, indicadores como margem de contribuição ou lucro bruto. A gente já falou desse indicador e é nada mais, nada menos do que o preço ou a receita bruta, menos impostos, menos os custos variáveis. A margem de contribuição que eu tenho em cada produto ou serviço que eu vendo. A lucratividade, como a gente também já falou, ou a margem de lucro líquido, é isso, ele mede o quanto a gente tem de resultado em cima do faturamento. O quanto que a rentabilidade, que é um outro indicador, é o quanto a gente tem de resultado em cima de um dinheiro investido, como a gente também já falou anteriormente. EBITDA, na verdade, é uma sigla em inglês, que é o resultado, é a geração de caixa da empresa, mas o EBITDA é o resultado antes dos impostos, das taxas, do imposto sobre o resultado, da depreciação e da amortização. Então, o EBITDA é como se eu pegasse o meu lucro, o meu resultado, e voltasse para o resultado, voltasse para essa conta, a amortização que eu descontei, a depreciação que eu descontei, os impostos sobre o resultado que eu descontei. Então o EBITDA, obviamente, é um pouco maior do que é o resultado. Márcio, e para que serve o EBITDA? O EBITDA serve, na verdade, para a gente poder, principalmente, comparar o resultado de empresas que estejam em países diferentes. Por que em países diferentes? Porque as regras de depreciação, né, da vida útil dos equipamentos, como a gente comentou, são diferentes, de amortização são diferentes, de impostos sobre o resultado são diferentes. Então, quando uma empresa está sediada em vários países, ela vai até um nível onde volta para a conta os impostos e amortização e depreciação, para ela poder comparar resultado para ver quem está tendo um desempenho melhor. Esse é o EBITDA. O EBITDA também é bastante usado hoje em dia quando a gente está comprando ou vendendo uma empresa. Esse trabalho de valuation, né, a valoração das empresas, ela é feita por algumas metodologias. Uma delas é o fluxo de caixa descontado. A outra, uma delas, né, tem outras também, evolução patrimonial, que a gente já falou, quanto a empresa está evoluindo, e a outra, né, quanto que ela tem de ativo e passivo, e a outra cai exatamente nessa questão do EBITDA. Quantas vezes o EBITDA vale a minha empresa? Então, por exemplo, uma empresa de cosméticos, a gente chega no EBITDA, que é esse resultado, de novo, devolvido para a conta, né? E aí a gente então fala o seguinte, olha, essa empresa vale 6 vezes o EBITDA anual, 6 vezes esse resultado anual. Então o EBITDA serve também para a gente calcular e mensurar o valor de venda de uma empresa. A gente falou agora, né, do DRE, o EBITDA vem do DRE, lucratividade vem do DRE, rentabilidade vem em parte do DRE, porque é o resultado daí sobre o valor investido. A gente está falando de margem de contribuição, que é DRE, enfim. A gente também tem que olhar para outras ferramentas financeiras. E uma delas é o fluxo de caixa, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas o fluxo de caixa tem 3 indicadores que são super importantes. Super importantes. O prazo médio de pagamento aos fornecedores, o prazo médio de recebimento dos nossos clientes e o prazo médio de estocagem. Quanto tempo aquele produto permanece no meu estoque até que eu consiga vender. Depois que eu vendo, qual é o tempo médio para que eu receba dos meus clientes? Então, e em quanto tempo eu tenho que pagar os meus fornecedores? Eles estão juntos, esses 3. Então, esses 3 de prazos médios são super importantes. Outro que eu gosto de olhar muito é o giro de estoque. Quanto que eu tenho em estoque, em valor e em quantidade, pode ser os 2, e quanto que é a minha venda mensal. Quer dizer, quanto que esse estoque dura de vendas. Eu tenho um estoque para 2 meses, para 3 meses, para 6 meses. Também é importante você ficar de olho, que pode ser que o teu fornecedor em uma semana te entregue o produto, então para que você tenha um estoque de 3 meses?
É um dinheiro que você tirou, como a gente viu no balanço, tirei um dinheiro lá lá do banco e botei na prateleira em forma de produto. Então, tomar muito cuidado com isso. Outros indicadores que não necessariamente são financeiros, mas que dão a consequência no financeiro, são esses 3 indicadores comerciais. Ticket médio. Qual é o ticket médio dos teus clientes, das tuas vendas? Quanto na média você vende por cliente? Qual que é a taxa de conversão? De todas as propostas que você mandou, quantas foram convertidas em trabalho, projeto? De tantos clientes que entraram no seu estabelecimento, na sua loja, quantos saíram com produtos? Qual é a taxa de conversão? E um terceiro, itens por venda. Entraram 100 clientes e compraram 100 produtos, cada um levou um produto na sua sacolinha. Entraram 100 clientes e você vendeu 300 produtos, cada um levou 3 produtos dentro da sacolinha. Esse é um indicador muito importante. Quanto maior o seu ticket médio, quanto maior a sua taxa de conversão, quanto mais produtos você colocar na cesta dos clientes, melhor é o teu faturamento, melhor será o seu resultado. Eu quero contar um caso para vocês que aconteceu numa convenção de franqueados e que a discussão era assim: como é que eu consigo aumentar o resultado da minha empresa, o resultado da minha unidade? A convenção foi super legal, a gente estava num hotel resort, aconteceu com todos os franqueados envolvidos, os franqueadores. Não foi a primeira vez que eu palestrei numa convenção deles. E os donos me pediram para eu ir de novo, 3 ou 4 anos, 3 anos depois que eu tinha feito a primeira convenção, para eu ir de novo nessa nova. Eu perguntei, ok, e o que vocês gostariam que eu falasse? Sobre finanças, obviamente, mas o quê? E aí eles me pediram, Márcio, você poderia falar sobre DRE? Então eu tive uma incumbência, preparar mais uma apresentação sobre DRE para o mesmo público que já tinha me escutado falar sobre DRE, mas eu tive que pensar em alguma coisa diferente, mas alguma coisa que impactasse. Onde eu pensei? Eu vou falar sobre DRE, eu tenho 1 hora, eu não tenho tanta coisa para falar mais de DRE, eu vou preparar um slide com a estrutura do DRE e levantei mais algumas coisas. Eu peguei um DRE de uma unidade lucrativa, que chegou a ter, em média, R$20 mil de lucro por mês, e uma unidade pouco lucrativa, ou muito pouco lucrativa, que teve na média R$1.000 por mês. Uma de R$20 mil, uma de R$1.000. Mesmo negócio. São estúdios de depilação, estúdios de beleza, obviamente cada uma num canto do Brasil, obviamente com um fluxo de clientes diferente, mas as duas vendendo a um preço, né, já pré-estabelecido, igual, a um custo teoricamente também muito parecido. Quando eu apresentei então, eu busquei mais algumas informações além do DRE, como esses indicadores que a gente acabou de ver, que era quantidade de clientes que cada um atendeu no ano, quantidade, ticket médio, quanto cada um conseguiu vender para os seus clientes. Ué, Márcio, mas o ticket médio não era o mesmo? Sim, se uma não tivesse dado mais desconto do que a outra. Sim, se uma não tivesse conseguido vender pacotes a mais ou diferentes da outra. Então, sim, tem diferença. E aí eu peguei, então, a taxa de conversão, né? Quanto que a gente conseguiu converter, quantos clientes entraram e compraram, quantos serviços foram comprados por cada cliente. E aí, são exatamente esses indicadores comerciais. Bom, fui eu para a convenção. Preparei a planilha, apresentei só o primeiro slide em PowerPoint falando do que era o DRE e fui logo para a planilha de Excel, onde eu já tinha montado o simulador. Eu mostrei
que aquela unidade teve 20 mil reais de resultado e quais foram os números. E aquela que teve 1.000, quais eram os seus números, sem dizer de quem era. Mas eu coloquei no alto da planilha quantos clientes cada uma atendeu, mas principalmente quantos produtos cada um dos clientes comprou, na média. Fazendo isso, eu consegui dizer para ele o seguinte: essa unidade que teve só R$1.000 de resultado, se ela não tivesse vendido só 1,5 produtos por pessoa e tivesse vendido quase 4, como foi o que a outra conseguiu fazer, esse resultado de 12 mil no ano, ou de 1.000 no mês, teria sido de 120 mil no ano, ou de 10 mil por mês. Eu não estou dizendo quem pagou mais ou menos aluguel, eu não estou dizendo quem teve mais ou menos funcionários, eu não estou dizendo quem teve um fluxo maior ou menor de clientes, eu estou dizendo que essa unidade, com a mesma quantidade de clientes que atendeu, com a sua quantidade de clientes que atendeu, se tivesse vendido mais produtos, colocado mais produtos na cesta desses seus clientes, teria tido um resultado 10 vezes maior. De novo, alavancagem. A despesa fixa já estava paga, no que cresceu a receita, teria crescido muito o resultado. Mas é isso. Então, esses indicadores comerciais, eles andam sim junto aos indicadores financeiros. Preste muita atenção em todos eles. E às vezes, o indicador, por exemplo, de conversão, Márcio, estou convertendo 80%, 90% de todo mundo que me procura. Alguma coisa pode estar errada. Dependendo do seu segmento, alguma coisa pode estar errada. Porque não é possível que você consiga vender tão fácil. E às vezes o errado pode ser o teu preço que esteja errado.